Oi, hoje iremos falar sobre o primeiro e segundo molar superior, e iniciaremos falando sobre as características do primeiro molar. Seu período de erupção é dos 6 aos 7 anos, não substitui nenhum dente descido, pode estar ausente na fase adulta devido às extrações dentárias durante a primeira infância causada por cáries extensas. Sua coroa possui a mesma altura dos pré-molares, porém é 2 vezes mais larga. Características da coroa: é um cubo irregular, sendo mais larga que alta, achatada no sentido médio-distal, ponto de contato mesial na junção dos terços oclusal e médio, distal na metade da coroa, levemente numa posição cervical ao terço médio. Coroa face vestibular, forma trapezoidal e convexa em todos os sentidos. É menor que a palatina, possui um sulco vestibular que raramente atinge o terço cervical. Pode ser mais ou menos profundo. Com o resultado desse sulco, os terços oclusal e médio são divididos em 2 lobos, mesial e distal, sendo o primeiro mais volumoso. Face lingual. É maior que a vestibular, extremamente convexa, possui um sulco lingual mais ou menos profundo, dividido a face com o vestibular um lobo mesial maior e um distal menor. A borda cervical é menor que a oclusal, sendo ainda mais curva e com a concavidade voltada para sua raiz. As bordas proximais são convergentes para a raiz, sendo a distal mais arredondada e menor que a mesial. Tubérculo de Carabelli, localizado na face lingual, na cúspide mesial, quando está presente normalmente é bilateral. Sua frequência é mais comum nos primeiros molares, podendo raramente aparecer nos segundos e terceiros molares. Sua observação também é mais frequente quando a dentadura apresenta incisivo central superior quadrangular, 92% dos casos, e conoide, 50% dos casos. Formatos lobular, cuspoide, sulcado e fussulado. Faces proximais possuem formato trapezoidal, a mesial é maior que a distal, o terço cervical é mais largo que a oclusal, algumas vezes são invadidos pelo sulco oclusal principal. Sua face oclusal é muito rica em detalhes. Ponte de esmalte é uma formação prismática triangular constante na face oclusal dos molares superiores. Pode ser contínua ou interrompida por um sulco secundário. Raso. Raízes: primeira, mésio vestibular, segunda, disto vestibular, terceira, palatina. Raiz palatina é a mais comprida, robusta e cônica das raízes. Eleva-se no centro da face cérvico-lingual e ligeiramente achatada no sentido vestíbulo-lingual. Algumas vezes sua face lingual pode apresentar um sulco, na maioria das vezes é reta, podendo algumas vezes apresentar uma leve inclinação mais frequente para o vestibular. Raízes vestibulares são semelhantes ambas triangulares, porém a distal é mais fina, são achatadas no sentido médio-distal, com bordas vestíbulo-lingual achatadas. O encontro das duas raízes forma um sulco intrarradicular. Canais: a cavidade pulpar é ampla e muito semelhante à anatomia externa. Em 30% dos casos possui 3 canais e 70% dos casos 4 canais. Quando tem 4 canais, geralmente ele está localizado na raiz mésio-vestibular. Agora iremos falar sobre o segundo molar superior. Sua erupção é por volta dos 12 anos. Sua coroa é mais estreita no sentido mésio-distal do que do primeiro molar, e cônica e às vezes deslocada para distal. Ponto de contato mesial na junção dos terços oclusal e médio. Distal na metade do terço médio. Possui 3 configurações. Primeira: 25 a 30% dos casos a coroa é semelhante à do primeiro molar, apenas com dimensões menores, possui 4 cúspides. Segunda configuração: 50% dos casos possui 3 cúspides e um pequeno tubérculo de Carabelli na disto palatina. Terceira configuração: 5 a 10% dos casos a coroa é extremamente achatada no sentido médio-distal, possuindo um formato de elipse. Características da face vestibular: é semelhante à do primeiro molar, com forma trapezoidal. Os acidentes anatômicos também são menos evidentes. A convexidade é mais acentuada. Nas coroas com forma de elipse, esta face não possui o sulco vestibular central. Características da face palatina: é semelhante à do primeiro molar e com convexidade bem acentuada. Proximal são semelhantes à do primeiro molar, só que com dimensões menores, frequentemente são invadidas pelo sulco principal. São em 3 raízes,
como a do primeiro molar, porém, o fusionamento entre as raízes mesiovestibular e palatina são frequentes. Created using Powtoon.